Olá pessoal, muito prazer, professor Renan por aqui. O tema da nossa aula de hoje será processos de atração e admissão de funcionários. Hoje iremos aí falar então um pouquinho sobre essa área aí de recursos humanos, muito conhecida, muito falada, né? Como encontrar aquelas peças corretas para preencher nosso quadro, né? São as pessoas, né? Que irão conseguir impulsionar, levar a gente para um outro patamar. São as pessoas que irão agregar valor intangível para a empresa, são as pessoas selecionadas que poderão impulsionar a empresa para ir ao sucesso. Então, iremos falar um pouquinho hoje também aí sobre as entrevistas de emprego, né? As entrevistas que ajudam a selecionar as pessoas que têm mais aderência a uma vaga. Bom, existem diversos tipos de entrevistas, né, dinâmicas. Eu já vou falar um pouquinho da entrevista comportamental, aquela que analisa o comportamento do indivíduo na hora da seleção. A entrevista comportamental pode nos auxiliar aí a entender aí, compreender as competências que o candidato mobiliza aí diante de determinadas circunstâncias. A partir de perguntas simples, né, eles fazem algumas perguntas para o candidato com a ideia aí de apresentar aí situações aí que poderiam acontecer no dia a dia, né, que poderiam ser experienciadas no contexto do dia a dia da empresa, no contexto laboral pretendido. Então, nesse tipo de entrevista, a ideia é criar perguntas, fazer perguntas para os candidatos e buscar ali ver qual que responderia ali o que mais a empresa busca. A ideia do entrevistador é encontrar competências. Ele não está ali para julgar, né, se ele achou a pessoa bonita, se ele achou a pessoa feia, se ele achou a pessoa legal, achou a pessoa chata. O entrevistador, ele tem o papel de encontrar competências. Essas competências que serão previamente analisadas, né, e aplicadas aí numa entrevista de emprego, ok? O talento, né, o sucesso ou fracasso de uma empresa está alocado aí nas pessoas. Então, o recrutamento e a seleção de funcionários aí é uma tarefa muito importante e fundamental aí para qualquer tipo de empresa, pois o futuro desta empresa, né, o futuro dela, né, dependerá destas escolhas de uma maneira eficiente. Apenas o funcionário ali que publica uma vaga num site como a Cato, InfoJobs, coisa do tipo, não tá sendo suficiente, tá bom? É preciso ir muito mais além. Então, encontrar um talento a um custo razoável, né, um custo que a empresa consiga pagar, e desenvolvê-lo aí é a principal diferença aí entre o sucesso e o fracasso. São as pessoas aí que poderão impulsionar o negócio, tá? Então, encontrar a pessoa correta, aquela peça correta, será a principal diferença entre o sucesso e o fracasso de uma empresa. Não adianta contratar um funcionário mais barato que for, se ele não tiver as qualificações aí necessárias para exercer a atividade, não estar apto aí, né? Você precisa de uma empresa, na empresa que o cara fale uma língua inglês, espanhol, e ele não sabe, não é? Você vai pagar menos, mas ele também não vai conseguir corresponder. Ou senão você contrata um funcionário que sabe falar 20 línguas, só que o salário dele aí, a pretensão salarial dele vai ser muito maior do que a empresa pode pagar. Então a ideia é encontrar aí a preço razoável alguém que atenda o que a empresa de fato necessita, para que assim a gente consiga, né, de certa forma, encontrar aí esse meio termo e conseguir ter prosperidade. Dizem a frase aí, né, qualquer um pode comprar tecnologia, né? Qualquer um pode implantar tecnologia na empresa, mas o elemento imprescindível aí na concorrência global aí são as pessoas, tá? Então, quando a gente for iniciar um processo seletivo, né, na nossa empresa, ou a gente estiver passando por um processo seletivo aí, tudo começa aí com um processo aí de recrutamento e seleção, né? Selecionar ali aqueles que têm mais aderência ao cargo aí, revisando aí cuidadosamente aí leis que garantem aí a igualdade de emprego. Então,
todos dentro de uma entrevista de emprego, não importa se você está entrevistando uma pessoa, se você está entrevistando 10, se você está entrevistando 100, né? Ou se você é o entrevistado, né? Todos ali têm igualdade de oportunidades. Existe uma lei aí, a Lei 9.029, aí, que garante a igualdade de oportunidades a todos aí, quando aplicáveis ao local de trabalho no qual os colaboradores irão trabalhar, né? Existem algumas exceções aí que eu irei falar mais à frente aí na aula, mas aqui eu estou querendo dizer então que existe uma lei aí que foi sancionada em 13 de abril aí, de 95 aí, que proíbe aí a exclusão de algum participante no processo seletivo em discriminação por conta do sexo. Não vou contratar porque você é homem, não vou contratar porque você é mulher. A origem, a raça, a cor, o estado civil, né, a situação familiar. Não vou contratar porque você está grávida. Não vou contratar porque você é solteiro, você pode sair da empresa e ir para outro lugar. Situação familiar ou idade para acesso ao emprego e sua permanência. É considerado, pessoal, crime, tá? Um crime de reclusão de 1 a 2 anos e multa aí para os estabelecimentos que discriminam qualquer tipo de candidato por conta de alguns desses itens citados, tá bom? É bem interessante a gente saber aí que a lei nos protege também, né? Garante a igualdade para todos. Falando em igualdade, então, a ideia é oferecer igualdade de oportunidades para todos, né, de emprego. E isso, né, essa igualdade aí, ela faz bem aos negócios, né? Faz bem você ter pessoas aí competindo de maneira justa, né? É muito triste aí a gente ver aí que tem pessoas que acabam, mesmo não tendo a competência exigida, né, elas acabam passando na frente aí no processo seletivo, porque ela tem uma indicação, porque ela tem alguma pessoa que pode colocar ela ali, e aí é chato, né? É ruim. Então, quanto mais igualdade você traz para o seu negócio, mais diversidade você vai ter na sua empresa, né? Mais pessoas ali com ideias divergentes, mas que agregam como um todo, tá? Por exemplo, as pessoas de meia idade, né? Tem muita empresa aí que de meia idade, pessoas de terceira idade aí, que essas empresas acabam não querendo contratar, né? Eles pensam aí que essas pessoas aí da terceira idade, elas não podem mais agregar. Então, não, na minha empresa aqui de tecnologia, eu só contrato jovens, né? Eu só contrato pessoas aí que são de 20 a 30 anos, né? Eu não quero pessoas aí da terceira idade porque eles não vão conseguir mexer. E muitas vezes aí elas sabem o que podem e o que não podem fazer, né? As pessoas da terceira idade, elas têm também muitas qualidades, né? Eles sabem aí o que eles podem e não podem fazer, eles têm disposição para tomar uma iniciativa, eles são muito leais, né? Eles têm as características, né? Eles querem estar no ambiente ali e garantir ali a permanência dele ali. Então eles são leais, eles apresentam disponibilidade de aprender, de se ajustar, de se adaptar, de tentar fazer parte da equipe também. Então é muito interessante a gente entender que isso pode sim ser algo positivo para a nossa empresa, né? Também eles demonstram aí paciência aí e disponibilidade para aguentar firme o tranco aí diante aí de situações e relacionamentos um pouco mais difíceis, tá? Eles são bons ouvintes também, têm capacidade de realizar o trabalho como todos os outros. Então eles são pessoas, candidatos que têm a mesma oportunidade, né? Têm as mesmas qualidades, né? Não contratar essas pessoas aí por conta da idade não é apenas irregular, mas também aí pode privar a nossa organização aí de recursos que poderiam ser muito valiosos, tá? Eu trago até para vocês aqui, pessoal, um estudo de caso aí realizado nos Estados Unidos aí, que relatou que 70% de 200 recrutadores de uma empresa da Fortune 500 consideravam que pelo menos 5 de 12 perguntas eram irregulares e elas poderiam aí ser feitas sem problemas. Então, olha só, os recrutadores aí, eles nem se atentam aí se o que eles estão fazendo é algo correto, tá? O estudo aí aponta que 12%
acreditavam aí ser aceitável fazer perguntas sobre crenças políticas. E aí, ele tá no meio da entrevista, se ela tá no meio da entrevista, aí o cara começa a perguntar, ok, você tá tendo aderência vaga aqui, tá muito legal, mas aí, você é de esquerda, você é de direita, você é Lula, você é Bolsonaro, você qual a sua posição política? Entende? Eles acreditavam, isso não pode, isso não é cabível. Ali a gente não tá para analisar o que quais são as crenças do funcionário. Eles estão ali para encontrar competências. Então o recrutador, a ideia é fazer uma lista. Olha, eu quero a pessoa que tenha iniciativa, quero a pessoa que tenha proatividade, quero a pessoa que tenha um inglês fluente, quero a pessoa que sabe mexer com Excel. Ok, você listou algumas competências que você está buscando. Perguntar sobre crenças políticas não é cabível, entende? 27 acreditavam perguntar sobre origens familiares, também era ok, erradíssimo também, né? 30% dos entrevistadores acreditavam que era ok perguntar sobre a situação do candidato, né, o cônjuge dela, e 45 aí achavam que era tranquilo aí também perguntar sobre a vida pessoal do candidato. Pô, a gente não tá para analisar a vida do pessoal, né, que está sendo recrutado, a gente está para encontrar competências. É isso que eu quero passar na aula para vocês hoje, tá? Então, também existem muitos casos de discriminação no mercado de trabalho, e eles subiram aí um nível recorde nos últimos tempos aí. E as principais acusações aí são de discriminação, infelizmente aí relacionada à raça, a gênero, a idade e a deficiência. Então aquela lei de garantia de oportunidades, ela vem para proteger, né, todos aí. E várias leis aí de igualdade de oportunidades parecem até de certa forma complicar esse processo aí de recrutamento e seleção, mas cumpri-las aí é uma coisa simples, é tranquilo. Tudo que você faz então em uma entrevista de emprego, diz ou pergunta durante o processo de seleção, ele deve estar de acordo com as qualificações essenciais para a ocupação do cargo, para a realização de um trabalho. Ou seja, é o que eu venho falando, né? Nós estamos encontrando aí qualificações, qualidades, competências. Tudo que eu for falar numa entrevista de emprego, né? Eu falando como recrutador, eu só posso falar se eu estiver ali analisando qualificações, se eu estiver analisando competências. Tudo que eu falar fora disso já não é cabível para uma entrevista de emprego, ok? Sem preconceitos aí. Focar nas qualificações essenciais para a ocupação de um cargo é o segredo para uma contratação não discriminatória, né? Você vai recrutar alguém, vai analisar ele ali, se ele é competente ou não, se ele tem aderência ou não ao cargo. O que você pensa? Caramba, o que eu vou falar? É só ali ir atrás das qualificações deles. Em contrapartida, aí, excluem gênero, idade, raça, religião, estado civil, aparência física. Olha, eu já estive em uma empresa onde o diretor lá da empresa, ele estava em uma reunião informal, ele disse que não tinha contratado uma pessoa que tinha ido lá fazer a entrevista porque a pessoa ela era feia. Ele falou isso pra gente, né? A gente deu risada lá, tal, brincou, falou assim: então aqui só entra gente bonita, então a gente tudo bonito. A gente deu risada lá e tal. Mas na verdade, ele teve um preconceito. Ele não foi uma pessoa profissional, né? Ele excluiu uma pessoa porque a aparência física dele, na visão dele ali, não agradava, né? Então ele agiu com preconceito, ele não foi profissional ali, né? Deficiências, cidadania, local de nascença, grupo étnico, status de veterano, né? Registros militares, status de dispensa militar, né? Histórico criminal, por exemplo, status de dispensa militar e registros de prisões também, que não tenham aí relação com a capacidade de realizar um trabalho com eficiência, tá? Existem, pessoal, como eu disse, algumas exceções, tá? Eu posso deixar de contratar alguma pessoa aí, alguns segmentos, né, conseguem provar aí que elas podem excluir candidatos devido a
alguma aparência, alguma qualidade física da pessoa por conta do segmento ser exclusivamente daquilo. Então, existem exceções aí a leis regulamentadas que são concedidas aí quando um empregador aí, né, quem está recrutando, consegue demonstrar que um ou mais traços normalmente irregulares são fundamentais para uma vaga. Por exemplo, a gente estava falando da aparência ali agora, né? A aparência física aí pode ser uma qualificação aí essencial para a ocupação aí de uma vaga de modelo, né? Eles conseguem provar que eles precisam ali, né, naquele padrão de beleza pré-definido, né? Como deve ser feito. Então eles podem selecionar aquelas pessoas que ele acredita que tenham mais a sinergia ali com o que a empresa busca. A religião, por exemplo, para uma vaga de pastor, né? O cara é ateu, o cara não acredita, o cara é de uma outra religião, o cara não, se ele consegue provar ali, né, que para aquela vaga ali de pastor tenha que ter aquela aderência à religião, então essa exceção é concedida. A idade também, pessoal, eu posso excluir um candidato por conta da idade dele aí para determinadas tarefas. Por exemplo, para servir uma bebida alcoólica, para operar equipamentos perigosos. Então, se uma pessoa, um jovem ali vem com 15 anos ali para trabalhar no meu bar, por exemplo, na minha balada, por exemplo, eu não posso admitir ele. Eu vou ter que, infelizmente, aí tirar ele, excluir ele do processo seletivo, porque ele não pode estar em contato aí com bebida alcoólica aí, né? Ele é menor de idade, né? Ele não pode entrar na minha empresa e operar um equipamento perigoso, porque ele não tem idade para isso ainda. Então, nesse caso aí, a empresa não vai tomar essa multa aí por aquela lei que eu mostrei até então, que garante aí a igualdade a todos, né? Ele pode sim, nesse caso, retirar ele do processo seletivo. Habilidades físicas aí, como visão, por exemplo, e destreza manual para pilotos, né? Força física para trabalhadores da construção civil e o domínio da língua inglesa para um professor de inglês, por exemplo, ok? Então, toda a seleção aí, ela passa por diversos processos, né? Então, a gente pode fazer uma seleção aí baseada no comportamento. Uma organização, então, ela pode desenvolver aí uma entrevista aí altamente estruturada que ofereça aí uma padronização hábil aí de seleção de perguntas, gravação de respostas e classificação de candidatos. No exemplo que eu mostro aí embaixo, o entrevistado aí emprega uma escala de 5 pontos, né, de 1 a 5 aí, para classificar as respostas de acordo com o grau no qual ela exibe ou informa sobre um ou mais comportamentos. Então, ele pode ali, como eu disse, lembra que eu falei lá? Quando ele vai fazer uma entrevista, ele vai ali fazer uma pequena listinha, elencando ali alguns comportamentos, algumas qualidades que ele está buscando. Então, nesta seleção aí baseada no comportamento, foi selecionado 5 comportamentos aí que o recrutador está buscando. Ele quer analisar a iniciativa do candidato, ele quer analisar a energia do candidato, ele quer analisar a inteligência geral dele ali, ele quer analisar a determinação e também a adaptabilidade, como que ele se adapta aos ambientes, aos desafios. Então, ele tem ali do lado uma classificação que ele vai colocar de 1 a 5, e ele vai fazer ali os pontos dali, como se fossem os pontos que o candidato está tendo ali, a avaliação que ele está tendo, onde 5 seria fortemente presente e 1 minimamente presente. Então, se ele está analisando o comportamento e iniciativa, ele vai fazer uma pergunta que dê embasamento para que esse comportamento seja exposto ou não. Então, ele pode fazer uma pergunta como: olha, dê um exemplo aí de uma vez que você tenha resolvido conflitos entre funcionários. E aí você vai analisar a iniciativa dele. Olha, ele não fez nada, ele foi bem, nossa, ele foi muito bom, então ele ganhou 5 pontos aqui. Eu quero analisar a energia do funcionário. Quantas vezes que você fez isso? Você desiste fácil, né? Analisando a inteligência geral, né? Qual foi o resultado e qual que aí foi bem ou não? Analisando o comportamento de determinação aí, como que você se sentiu aí em relação aos resultados que você obteve?
E aí, diante de uma intrangência, o que você fez? Você se adaptou ou não? E aí o cara vai falar, se você perceber que ele não está tendo adaptabilidade, ele vai ter menos pontos. E obviamente, quem tiver menos pontos ao final da entrevista, possivelmente são as pessoas que ficarão de fora. E quem tiver mais pontos, é as que terão chance de passar para uma próxima fase, né? O comportamento do passado prediz o comportamento do futuro. Então, o passado, o que você fez no passado, pode se repetir no futuro. Por isso que perguntas aí poderão ajudar bastante aí você encontrar a pessoa correta para a sua vaga de emprego. Se o candidato aí na vida profissional dele, no passado, ele conseguiu resolver alguma situação aí, utilizando-se de uma competência, provavelmente ele irá utilizar essa mesma competência no futuro. Então, se você fez uma pergunta, ele mostrou que uma situação que ele viveu, que ele teve uma iniciativa, e você está buscando iniciativa, provavelmente ele vai ter essa competência para utilizar na sua empresa também, para resolver aí situações similares ou até mesmo uma situação específica. A entrevista aí, então, ela deve ser totalmente estruturada aí para investigar o comportamento do passado aí, numa situação aí similar de uma competência aí que você está investigando. Então a ideia aí é fazer perguntas específicas aí, abertas, mas específicas aí. Perguntas que são situacionais, né? O que você faria nessa situação? Utilizar uma ferramenta de investigação aí do comportamento passado, o que ele fez então, e uma investigação aí de competências mais específicas. A base para investigar essas competências aí são o que a gente chama de 3 pilares. São 3 pilares que a gente vai analisar, que nós temos aí que se atentar na hora de realizar uma entrevista de emprego. A primeira é analisar o contexto, né? Entender aí uma situação aí, como que ela aconteceu, né? Entender o contexto de uma situação vivida pelo funcionário no passado. Então, a primeira, para você estruturar uma pergunta, estruturar uma série de baterias para analisar uma competência, é começar pelo contexto. Então, você vai começar analisando aí uma situação que ele viveu. Então, você vai chegar ali, por exemplo, candidato aí, eu percebo que você tem uma experiência aí em atendimento de mais de 5 anos, me conte uma situação aí que o cliente tenha saído insatisfeito com o serviço prestado. Então, você fez uma pergunta para ele, né? Analisando aí, você vai ver aí o que você fez, criou uma historinha, né? Você criou um contexto, né? Então você fala lá, olha, eu percebo que você tem uma experiência, não é? Em mais de 5 anos na empresa. Conte pra mim uma situação, então, que um cliente saiu bravo, saiu insatisfeito com você. O que você fez, né? Que aí a gente vai pro segundo pilar, é a ação aí, né? O segundo pilar aí, da segunda base aí da análise da competência é a ação, né? Questionar então qual ação que ele tomou, que ele agiu, o que ele fez aí quando o cliente saiu insatisfeito, mesmo já tendo mais de 5 anos de casa aí, como que ele agiu aí. E aí, a ideia nossa é, caso o candidato aí te ofereça uma resposta aí que não seja completa, caberá a nós, como entrevistadores, conseguir mais informação aí e perguntas aí, né? Ok, eu já entendi aí qual foi a ação que você fez, né? Mas qual foi o resultado posterior para essa ação? É legal, né? Porque o cara ali, ele faz essa pergunta pra mim, né? Ele fala aí, então, professor Renan, você tem mais de 5 anos de atendimento aí, de alunos aí, conte uma vez aí que uma mãe veio aí, ficou brava, falou com você. Aí você fala, olha, ela saiu da escola, ela saiu brava, não quis falar com ninguém, e eu fiquei a semana inteira ligando pra ela. Ok, essa foi a minha resposta. Só que essa resposta, ela não foi completa. Por quê? Porque eu não falei o terceiro pilar, a terceira base, que é o resultado. Que eu quero saber, então, o entrevistador ele deve saber, então, quais foram as consequências dessa ação, né? Eu disse nesse exemplo que a mãe saiu brava, eu fiquei ligando a semana inteira para ela atender, e coube ao entrevistador aí julgar se isso foi positivo ou negativo. Então o entrevistador ele pode ter pensado, nossa, ele ligou a semana inteira, deve ser de um chato, né? Ou não, o entrevistador pode ter pensado, olha, ele ligou a semana inteira, nossa, então ele é esforçado. Cabe a nós também, então, já se ligarmos nisso quando a gente for fazer uma entrevista de emprego, quando a gente for recrutar alguém, que a gente precisa saber as consequências, né? Beleza, depois de você ligar uma semana direto para a pessoa e ela atender, isso foi positivo ou isso foi negativo?
ela gostou de você ter ligado uma semana ou não gostou de você ter ligado uma semana, tá? Então nunca deixe aí de perguntar aí qual foi o resultado das ações aí relativas às perguntas que você selecionou. Você precisa saber se o desfecho foi positivo ou negativo. Se baseie então em competências aí que são necessárias para o cargo que o candidato vai ocupar. Tá? Você deve aí ter em mãos o perfil de competências, que é aquele que eu mostrei para vocês, aquelas habilidades do cargo, para determinar aí quais competências que você vai investigar durante a entrevista comportamental. Ela é uma ferramenta aí de investigação do comportamento do passado, lembrando aí que esse comportamento poderá ser utilizado em uma situação futura. Vamos às dicas. Dê ênfase aí às experiências que são mais relevantes aí para o comportamento que nós estamos buscando, que está sendo investigado, e o perfil de competências que foi selecionado. O candidato aí necessariamente poderá não ter, né, uma das qualidades que você busca, né? Não tem como às vezes encontrar a pessoa perfeita ali, talvez está escasso o mercado. Por isso é interessante selecionar as qualidades de maior relevância que você busca. Ok, você está buscando iniciativa, proatividade e domínio na língua inglesa. Ok, elenca qual das 3 tem mais relevância para a sua empresa. Então, isso daí vai ser um desempate, vamos por assim, tá? Dê ênfase aí a experiências mais recentes, né? Não adianta ele falar que fez tal acontecimento há 10 anos atrás. Muita coisa muda, né? Tudo muda, então dê ênfase aí, dê mais valor aí ao que aconteceu recentemente, que é como ele está agindo agora no momento, né? Se for preciso, faça reforços. Olha, eu preciso que você conte exatamente o que você fez, né? Vai investigando, né? Você tem o papel de ser um detetive ali na hora da entrevista, né? Mantenha o clima agradável para que o candidato aí se sinta mais à vontade para discorrer suas experiências. O pessoal fica muito nervoso, né, na hora que vai fazer uma entrevista. É normal, né? Cuide aí da postura, fique calmo e transmita tranquilidade. Anote imediatamente quando ouvir uma evidência de competência. Procure estudar previamente o que for possível, né? Às vezes tem 20, 30, 200 candidatos, né? Então estudar previamente sobre os seus entrevistados aí para não ser pego totalmente de surpresa. Tem empresas aí que vão até atrás do Instagram da pessoa, do Facebook, das experiências dela, liga para outras pessoas. Por quê? Porque ela quer buscar a fundo ali se o que ele disse na entrevista de emprego condiz ali, né? Procure aí padronizar a entrevista, ou seja, faça as mesmas perguntas para todos os candidatos a uma vaga. Você entrevista 5 pessoas, aí o 5º candidato ali, ele entra num outro assunto, ele fala uma coisa super interessante, você fala, caramba, ele falou isso e deve ser muito legal, né, para nossa empresa. Só que você não fez essa pergunta para os outros candidatos, você está sendo injusto, entende? Você não deu essa mesma oportunidade para todos. Então, por isso é interessante fazer as mesmas perguntas, tá? E não sobrecarregue aí os candidatos com informações. Bom, vamos agora, falei das dicas, agora vamos falar aos erros aí, ao entrevistar aí. Quais são as armadilhas mais comuns? Bom, eu estou analisando competências, se ele tem ou se ele não tem. Eu não estou ali para julgar. Então, uma reação avaliadora é algo negativo. Se o entrevistador ali, ele expressar ali um sentimento crítico ali sobre uma resposta, pode afetar muito a entrevista. Você vai deixar de ser imparcial, você pode mesmo distorcer a próxima resposta seguinte. Bom, se você fala assim, como entrevistador, caramba, hein? Aposto como que você se arrependeu de ter feito isso. O que o cara que está sendo entrevistado vai falar? Putz, eu não posso ir por esse caminho, eu quero ser contratado. Eu vou falar o que essa mulher quer ouvir, o que esse homem quer ouvir. Entende? Então, você deve ser imparcial, você deve ser neutro, você deve fazer a pergunta e deixar ele discorrer sobre, tá? Ah, não foi um motivo para pedir demissão, não foi um bom motivo para fazer isso, hein? Nossa, isso que você fez foi um erro, não? Então, você já está mostrando a sua posição, tá? Esse é um grande erro aí na entrevista que pode acontecer. Outro erro é violar essas leis que eu falo aí de igualdade de oportunidades de emprego. E o entrevistador acaba fazendo uma pergunta que viole isso, né? Que seja uma pergunta irregular, né? Ele chega ali para você, tá analisando suas competências, você tem iniciativa, você tem proatividade, você sabe falar inglês, e ele chega ali e pergunta para você: você tá indo muito bem aí, mas com qual frequência você vai para a igreja?
Isso não tem nada a ver com a entrevista, isso não cabe ao cargo, ele vai ser um atendente de supermercado e não tem a ver com a igreja, entende? Então essa pergunta é irregular. Ah, você é de esquerda ou de direita? Ah, porque aqui na empresa todo mundo é de esquerda. Pô, você já tá fazendo perguntas irregulares, você não tá analisando mais o perfil da pessoa, entende? Você não tá mais analisando as competências dela ali. Tá colocando a pessoa que você gosta, né? O que a empresa gosta. E o que você faria, né? Ele perguntaria, o que você fará se seu marido for transferido, se for para outra cidade? Você vai sair, vai pedir demissão daqui? Ah, e se você pretende ficar grávida daqui a um ano? Pô, pra quê? Pra que eu não te contrate, né? Pra que se você tiver o objetivo de ficar grávida e pegar licença de maternidade, eu vou contratar outra pessoa. Essas são tudo perguntas irregulares aí, ok? As perguntas que aí sim são corretas aí, as mais tradicionais, eu vou fazer uma pequena listagem aqui para vocês agora. As perguntas a seguir, então, são as perguntas mais tradicionais feitas aí em entrevistadores, que evitam armadilhas para vocês aí quando for selecionar e encontrar alguém, e obter importantes informações aí relacionadas ao trabalho. Então, é praticamente um guia isso aqui, né? É sempre interessante nós buscarmos estudar dessa parte aqui bastante, porque nas entrevistas as perguntas que aparecem são essas, né, que eu vou mostrar agora. Então a gente treina para tanta coisa na nossa vida, né? A gente tem que treinar para entrevista de emprego também. As perguntas que vêm sempre serão essas, tá? Então, perguntas relacionadas ao interesse da organização. Por que você gostaria de trabalhar para nós? Né? O que você já leu sobre a nossa organização? É muito interessante ali pesquisar sobre a empresa antes. Nós, candidatos, temos que pesquisar, entrar, entender o que a empresa faz. Né? O que você sabe sobre o nosso produto e serviço? Pô, você não sabe nada sobre a entrevista ali, sobre o produto, só nem falar o nome da empresa. A empresa vai ver ali claramente você está ali só porque você quer o dinheiro ali e você não está ali para agregar valor. Né? Perguntas relacionadas ao trabalho de modo geral. Fale-me mais sobre a função que mais lhe deu satisfação. Né? O cara pergunta ali, ele chega pra você e fala assim, ó, como que as suas experiências profissionais anteriores aí te preparam para essa função? Pô, se ele fizesse a pergunta agora pra você, o que você ia falar? O que você ia responder, né? Dá até uma ansiedade aqui, né? Porque a gente não treina isso, né? Então por isso é interessante a gente ler, reler e pensar. Não escutar essa aula apenas passivamente, ali só deixando falar. Não, vai pensando. Se o cara perguntasse, chegasse pra você agora, né? O que você fez de inovador em seu último emprego? O que você ia responder agora? Né? Perguntas aí relacionadas ao trabalho, agora de uma maneira mais específica. Descreva aí uma estratégia típica que você utilizaria para motivar as pessoas. Né? O que você faria? O que você falaria nesse momento? Né? Que critérios que você usa para delegar trabalhos para outras pessoas? Como que você acompanha as atividades aí dos seus subordinados? Perguntas aí relacionadas ao trabalho em equipe. Aí. Como que você se sente quando a sua remuneração, ou seja, o dinheiro que você recebe, é baseado em partes do resultado da equipe? E aí, o que você vai responder? O que a expressão de trabalho em equipe significa para você? Ele está analisando aí se você tem uma capacidade de trabalho em equipe, se você consegue agir em grupo, né? Como que você se sentiria trabalhando em equipes multifuncionais, que tem mais de uma tarefa, né? Perguntas relacionadas à formação e treinamento. Aí. Fale sobre os programas de computador que você já usou. Como sua formação te preparou para essa vaga? Essas perguntas nós devemos pensar, refletir sobre elas, né? E se você pudesse refazer a sua formação, o que você faria diferente? Perguntas relacionadas a caminhos e metas de carreira. Essa pergunta é muito clássica, né? Caso você se junte a nós, o que você gostaria de estar fazendo daqui a 5 anos? Ele quer saber se você tem projeções de vida, se você tem planejamento, se você está querendo crescer na vida, se você está querendo sair da empresa, se você está ali só para passar um tempo. Né? Ele está perguntando isso, ele está querendo entender um pouco disso. Como que você se sente sobre os rumos da sua carreira até agora? O que você está fazendo para se preparar para progredir? Perguntas relacionadas a desempenho aí. É bom rever isso várias vezes, pessoal. Quais os critérios mais importantes para um engenheiro de projetos? Estou analisando o desempenho aí, né? Para ver o que ele fala para mim. Todos temos pontos positivos e negativos. Quais seriam nossos pontos positivos e negativos?
Como que você toma decisões difíceis aí, né? Nos pontos positivos, né? O pessoal tem muito medo dessa pergunta, né? É bem interessante nós falarmos pontos que são negativos, né? Os positivos é fácil, né? A gente vai falar o que a gente tem, né? Que a gente sabe falar isso, sabe fazer aquilo, já trabalhou com isso. Os negativos que é o que pega, né? Então, nos negativos, é interessante sempre nós apontarmos um ponto que é negativo, mas que estamos trabalhando para melhorar, tá? Então, olha, eu não tenho domínio da língua inglesa, porém estou realizando aulas de finais de semana, ok, né? Salários e benefícios aí, quais são suas expectativas salariais? Pergunta clássica também, né? Essa daqui você pode se basear, por exemplo, em sites de emprego, em piso salarial, para que você consiga ter uma média salarial aí. Todas as categorias de serviço ali tem um valor específico aí que já é pré-determinado. Então, se você se basear, né, você vê lá, eu quero ser desenvolvedor de algum sistema aqui. Você entra lá no site, faz uma pesquisa e você percebe ali que o salário varia de 3 a 6 mil reais. Pô, então você já pode se basear ali no que você vai pedir de expectativa salarial. Você fala assim, pô, eu tenho menos qualificação, então vou pedir esse tanto. Eu tenho mais, então vou pedir esse tanto. Tá? Tudo isso é negociável. Quais os benefícios aí adicionais são importantes para você? Né? Como a nossa variação salarial se compara com seu último emprego? Perguntas tradicionais relacionadas à sua área da carreira. Qual você considera ser o maior desafio enfrentado pela sua área? Qual será a próxima grande revolução na sua área? Né? Vai pausando aí, pessoal, vai refletindo. Qual é a sua opinião sobre as regulamentações ambientais na sua área? E também perguntas relacionadas em comportamento e experiência. Fale de alguma ideia sua que tenha sido implementada, principalmente pelos seus próprios esforços. Como que você lidou com uma situação passada em que as regras mudaram no último minuto? O que você fez? Né? Fale sobre o relacionamento mais difícil com um membro de alguma equipe. Como que você lidou com a situação? O que você fez? Descreva uma vez que você tenha vivido um contratempo em um curso, um esporte, um trabalho. Como que você lidou com essa situação? Fale sobre uma situação que você tenha preciso lidar com um cliente furioso. Dê um exemplo de como que você vendeu uma ideia impopular para colegas de trabalho, né? Qual que é seu poder de convencimento? Essa pergunta está querendo dizer, né? Como que você consegue vender uma ideia que não seja tão popular, né? Questões aí mais relacionadas a incidente crítico, incidentes reais aí que tenham ocorrido dentro da empresa. Bom, o candidato pode chegar para você e perguntar: olha, nós estamos tendo um problema crescente aí de desperdício de insumos, ou seja, de matéria-prima, de materiais, na nossa operação. Como que você lidaria aí caso fosse contratado? Por isso que a gente deve estudar a empresa. Se a gente nem sabe quais são os insumos, nem sabe como é a operação, a gente não tem como ajudar, né? Se a gente entra ali e fala, olha, eu sei que vocês fazem isso e isso, seria muito interessante se vocês passassem a fazer desse modo. Né? É uma resposta muito interessante, mas para isso você deve estudar a empresa, estudar as entrevistas, né? No ano passado nós tivemos muito conflito com a equipe de vendas. Se você estivesse conosco, o que você teria feito? E aí você reflete, você fala, né? Como muitas empresas, estamos enfrentando uma queda muito alta de vendas de nossos produtos. O que você sugeria que fizéssemos a respeito disso? Tradicionalmente, temos dificuldades para recrutar uma equipe diversificada porque a maioria das nossas fábricas fica em cidades pequenas e zonas rurais. O que você sugere para que façamos para melhorar nossos reforços de recrutamento? E também posso criar aí perguntas hipotéticas. Você percebe que, pessoal, caso você se torne recrutador um dia, você pode usar isso aqui, essas perguntas aí básicas aí, já está pronto para vocês. É só pegar e aplicar. Tá? E com isso vocês vão encontrar as competências necessárias aí das pessoas, tá? Então eu posso fazer uma pergunta hipotética aí. Como que você faria para contar todas as bolas de golfe do nosso campo? E aí ele vai analisar sua criatividade, sua percepção, sua inteligência. E isso é uma pergunta muito hipotética que, nossa, cada funcionário vai ter uma ideia ali diferente, né?
Imagine aí que você suspeita que alguns trabalhadores estejam adulterando seus cartões de ponto, né? O cara entra às 7 horas, está batendo 8 horas. Ele sai às 6 horas, tá saindo antes, pedindo pro amigo bater o cartão de ponto. O que você faria? Ele quer saber qual é o seu nível de transparência, de lealdade, né? Se sua empresa, de repente, anunciasse o fechamento do seu local de trabalho até 1º de janeiro, o que você faria? Bom, aí tem muita gente que fala fala assim, olha, se a empresa fosse fechar mesmo, não tivesse jeito, eu ia procurar outro emprego. Você falou isso na entrevista, tá lascado. Ou ele quer saber ali o que você faz pela empresa. Então, a resposta correta é: entenderia por que a empresa está fechando, buscaria ver se eu conseguia ajudar alguma coisa para que eu conseguisse reverter esse quadro, eu buscaria informações, parcerias para que a empresa sobrevivesse. Você entendeu? Pelo menos tentaria entender a situação. Tem gente que fala assim, se a empresa vai fechar de 1º de janeiro, não tem o que fazer. E aí ela tá fora já do processo, né? Se uma funcionária aí o procurasse dizendo estar sofrendo um assédio sexual, né? Você como líder ali, o que você faria nessa situação? Já chegaria, demitiria a pessoa? Você tentaria entender? Você ia chamar a polícia? O que você ia fazer, né? São perguntas hipotéticas aí. E as mais genéricas de todas aí são essas daqui, ó. Por que você quer trabalhar na nossa empresa? Conte um pouquinho da sua experiência. Quais são suas principais qualidades? Quais são seus principais pontos fracos, defeitos? Quais são seus objetivos na empresa? Qual é a sua formação? Por qual motivo eu devo te contratar? Você gosta de trabalhar em equipe? Como que você lida com pressão? Qual a sua expectativa de carreira em 5 anos? Essas aqui são as perguntas mais comuns de todas. Então, eu tenho certeza que todos vocês já passaram ou vão passar por perguntas desse tipo. E quando vocês forem os recrutadores, né, analisando do outro lado, também poderão escolher, além dessas perguntas mais comuns e genéricas, todas essas que passamos aqui, né? Bom, vamos lá. E por fim aí, nós chegamos aos resultados finais aí, tá? A seguir, então, nós podemos aí apresentar perguntas de final aberto que podem ser utilizadas aí em uma avaliação aí pós-entrevista, né? Quais são os pontos fortes do candidato para essa vaga? Você vai lá, analisa lá, coloca na sua tabelinha. Quais são os pontos fracos do candidato para essa vaga? Como que o candidato se saiu aí em relação aos outros candidatos dessa vaga? O que torna esse candidato, que eu estou em dúvida aqui, uma má escolha para a nossa organização? Essas perguntas aí pós-entrevista, entre a gente ali analisando e pensando, são muito boas aí para ajudar na decisão final. E aí a gente pode ter esse modelo aí para avaliação e para consulta. Então, para finalizar aí, também trago aí uma tabelinha aí que vai de 1 a 5, onde o 5 se classifica como excepcional e 1 como insatisfatório. E aí, nessa tabelinha aí, ele vai preencher com o nome do entrevistador, o nome do candidato, a data da entrevista, a vaga pretendida, e eu vou ter um relatório aí de avaliação desse candidato. Então, eu estava analisando aí a formação e o treinamento dele. Qual nota que ele tirou de 1 a 5? Qual nota que ele tirou em experiências profissionais? Qual nota que ele tirou em competências interpessoais? Embaixo eu posso deixar um comentário também, né? Competências técnicas, iniciativa e motivação, trabalho em equipe, conhecimento da empresa. Olha só, eu posso colocar isso como critério. Ele não conhece a empresa, não está nem aí para a empresa. Interesse na empresa. E aí, ao final ali, eu vou chegar a um número, né? E esse número aí, o candidato que tiver mais qualificações aí, ele será o apto a preencher esta vaga. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido e se vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.